Vamos lá fazer a nossa prática de bioquímica? Esperar o pessoal entrar. Se vocês tiverem o roteiro aí, fica mais fácil de acompanhar, né? Tá? O roteiro sempre vai estar, gente. Tem lá o planejamento de aulas práticas, em cima tem o link para vocês clicarem e baixarem a apostila, né? Aí os roteiros estão lá, tá bom? Aqui, ó, prática 1. Né, hoje é a prática de bioquímica que a gente ia fazer no laboratório, né, gente? Só que, felizmente, tá difícil, né? Tá muito perigoso, porque a gente não pode nem machucar, porque se você for para o hospital não tem médico para te atender, então, imagina, né? Infelizmente, nós estamos pior do que um ano atrás, né? Deixa o pessoal entrar aí, que eu vou ler aqui, para a gente relembrar, né, os conceitos de solução tampão, o que é uma solução tampão, né? Tá falando aqui de solução de HCl, solução de hidróxido de sódio, né? É um ácido e uma base. Como é que eu preparo essas soluções? Vamos até dar um parêntese aqui para a gente preparar essas soluções, como se a gente estivesse no laboratório mesmo, fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Cadê o pessoal? Já entrou aí? Professora, Oi, querida. a Dani pediu para avisar que ela não vai Ah, poder assistir a aula porque ela ainda está no hospital com o pai dela e o 4G dela não está rodando, não. não, tudo bem. Ainda bem que tá sendo gravado, né? Depois eu ponho lá no canal, tá? Fala com ela, Tá bom. né? Eu mandei mensagem para ela, acho que ela me mandou um WhatsApp, acho que foi ela. Eu falei que não tem problema não, né? Que é para ela ficar com Deus lá e ter força. Tá bom, gente? Gente, então é o seguinte, nós vamos fazer a prática de bioquímica, foi a primeira matéria que nós vimos, foi aquela parte solução tampão, pH, né? Vocês têm que ter noção o que é um pH, o que é uma escala de pH, né? A gente tem que ter essa noção na mente da gente o tempo todo, tá? Primeiramente, o que é uma solução tampão? Vocês lembram, né? A solução tampão é uma solução que você vai misturar um ácido fraco com o sal desse ácido, né? Ou uma base fraca com o sal dessa base, e aquilo vai se transformar numa solução tampão, né? Para que serve a solução tampão? Vocês lembram? Alguém lembra para que serve a solução tampão? Para que elas servem? Para não deixar o que acontecer? Não O deixar. pH não varia muito. Isso, Kathleen, isso mesmo, né? A solução tampão não deixa eu ter uma variação brusca de pH daquele meio, né? Nosso sangue, por exemplo, né? Existe uma solução tampão dentro do nosso sangue, né? Isso é mais a parte biológica, né? Do que a química mesmo, tá? Mas a gente tem, né, no nosso sangue uma solução tampão, como é que ela funciona, tal. Tem até uns vídeos do YouTube super legal, super didáticos falando sobre isso, sabe? A solução tampão do sangue, né? Como é que ela funciona. Depois eu vou passar para vocês, tá? Se vocês quiserem assistir, é legal, porque às vezes tem matéria aí na frente que pode ser que, né, esse assunto venha novamente, você já tem noção do que está acontecendo no seu sangue, né? Então, a solução tampão é uma solução em que não deixa ter variação brusca de pH, tá? Então, o que a gente faria no laboratório hoje, né? Primeiro, a técnica ia preparar uma solução tampão, tá? A solução tampão que ela ia preparar lá é de ácido acético, que é o vinagre, é o ácido etanóico, que a gente acabou de estudar, né? O ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos, que são ácidos orgânicos, são ácidos fracos,
tá? Porque a solução tampão sempre tem que usar um ácido fraco e o sal dele, ou uma base fraca e o sal dela, não é isso? Isso é o conceito de solução tampão, né? Então, a técnica no laboratório ia preparar a solução tampão para deixar lá para a gente fazer a experiência. A solução tampão lá do laboratório é o ácido acético, que é o ácido etanóico, e o acetato, acetato de sódio, eu acho que ela usou, é o acetato de sódio. Então, olha aqui, está até aqui escrito, ó, a solução tampão, né, vai ser a mistura de ácido acético com acetato de sódio. Beleza. Então, isso é uma solução tampão, né? É uma das soluções tampões mais utilizadas em laboratório, é o ácido acético com seu acetato, tá bom? Aí ela preparou lá, e o que que a gente ia fazer? Né? A gente ia pegar, né, um Becker ou Erlenmeyer, isso aí, vocês têm que saber o nome dessas vidrarias, né? Falar nisso, ela esqueceu de me pedir para colocar lá, e eu esqueci também, gente. Alguém tem que me pedir para colocar o negócio lá de vidraria. Inclusive, Porque a Nádia a aula passou, esqueci. Ah, passou, Alice? Ai, assim, que bom. a gente teve aula, ela passou as vidrarias tudo, aí De ela passou novo. um slide Ótimo. com todos, aí eu acabei nem. Ah, entendi. Mas se vocês quiserem, tem o link da aula também que a gente fez, lembra? Se vocês quiserem, eu ponho lá na, em bioquímica, né? Ou em orgânica, qualquer uma delas, tá? Então, vamos lá. Então, a gente ia pegar a solução tampão, que a técnica preparou lá, e a gente ia fazer o seguinte, ia pegar os béqueres, né? Colocar água destilada e a solução tampão, né? Becker 1, água destilada. Becker 2, solução tampão, tá? E a gente ia fazer o seguinte, a gente ia acrescentar, né, tanto na água destilada quanto na solução tampão, uma quantidade de ácido clorídrico, 5 mol por litro, né? E depois, a segunda parte, a gente ia adicionar, tanto na água destilada quanto na solução tampão, né? A gente ia fazer primeiro com ácido clorídrico. Fez o ácido clorídrico, medimos o pH, pronto, acabou. A gente ia pegar outros béqueres, colocar a solução tampão, água destilada e acrescentar nessas soluções uma base forte, que é o hidróxido de sódio, 5 mol por litro, tá? E aí a gente ia medir o pH. Como que a gente mede o pH? Né? Tem o pHmetro, que é um aparelho que vocês vão ver aqui, que o cara vai usar o pHmetro para medir o pH. Vocês vão ver, tem lá no laboratório, tem uns 5 pHmetros lá, né? Que a gente ia pegar e utilizar eles para poder medir o pH. Como assim, né? Colocou ácido forte dentro da água destilada, colocou ácido forte dentro de uma solução tampão. O que é o esperado? É que o ácido forte, né, ia ter, a água destilada ia ter uma mudança brusca de pH, né? Na solução tampão, como eu coloquei um pouco de ácido forte, né, ela ia conseguir o quê? Manter o pH naquela faixa, né? Não ia ter o quê? Uma mudança brusca. O mesmo aconteceria com o hidróxido de sódio, que é uma base. Se eu pego uma base forte e coloco dentro de água destilada, existe uma mudança brusca de pH, né? O pH aumenta muito, né? Lembrando sempre a escala de pH, vou até desenhar ela aqui para vocês nunca mais esquecerem, tá? Quanto menor o pH, mais ácido é. Quanto maior o pH, mais básico é, tá? Então, se eu estou colocando uma base, né? Colocando uma base dentro da água, a mudança brusca de pH ia ser o seguinte, ele ia aumentar muito, esse pH ia subir, né? A diferença ia ser brusca, tá? E se eu colocar uma base forte em uma solução tampão, essa solução tampão consegue o quê? Manter o pH numa faixa. Tem uma mudança? Tem uma mudança pequena. Vamos supor que o pH daquela solução tampão é 6, tá? O pH dela, eu medi aqui, o pH da solução tampão está 6. Se eu jogo uma base forte, ela vai passar a ser 6,8. Tipo uma coisa assim, entendeu? Agora, se eu jogo a mesma base forte
na água destilada que não tem solução tampão, né, esse pH de 6 ia passar para 11. Está entendendo? É uma mudança muito brusca, tá? Então, a solução tampão, ela consegue, né, manter o pH numa faixa, ok? Ela consegue reter essa mudança brusca de pH. Toda vez que alguém falar em solução tampão com você, vocês têm que lembrar disso, que a solução tampão, ela serve para equilibrar, né, a quantidade de íons H+ daquele meio, ou seja, ela retém a mudança brusca do pH do meio, tá? Ok? Não pode esquecer isso. Então, olha bem, né, procedimento, o que a gente ia fazer, né? Medir o pH de aproximadamente 20 mililitros de água destilada, água normal, tá? H2O pura, tá? Água destilada é H2O pura. Em um becker contendo uma barra magnética. Barra magnética, não adianta que vocês não estão lá no laboratório, eu não tenho aqui. Barra magnética parece um comprimidozinho, que dentro dele, não é um comprimido, né, gente? Tem na hora que você vê assim, você até acha que é um paracetamol. É uma, um, um difusorzinho assim, ó, né? Parece um comprimidozinho, só que ali dentro tem um metal ali dentro. Então, na hora que você coloca ele no becker e coloca ele em cima de uma manta magnética, a manta tem ímã, porque ela é magnética. Então, aquele metal que está dentro né, desse dispositivozinho, tá? Na hora que você joga ele lá no becker, ele gira. Por quê? Porque o ímã fica puxando ele. Então, ele serve para o quê? Movimentar a solução enquanto você estiver fazendo a reação química, né? Não precisa de você ficar fazendo assim, né? É legal a gente aprender a fazer titulação da gente movimentando, é legal, né? Mas existe esse processo que você coloca uma barrinha magnética que parece um comprimidozinho, assim, é o tamanho de um comprimido de paracetamol. Só que ele é ali uma borrachinha que reveste um metal, né? Você joga ele no becker, coloca a manta magnética para poder ela movimentar em círculo, e aí aquela barrinha magnética fica movimentando lá dentro do becker com a solução, ou seja, fica girando a solução fica em movimento o tempo inteiro, tá bom? Nós vamos ver isso, já já vocês vão ver isso lá, ou comigo ou com a Nádia, tá? Então, aí ele fica lá no beckerzinho movimentando a água que eu coloquei. Aí, o que é o procedimento? Você pegou, você vai medir o pH da solução da água destilada pura, né? Que está no misturador, medir. Aí depois eu vou começar a colocar gotinhas de ácido clorídrico fortíssimo lá, 5 mol por litro é um ácido clorídrico muito concentrado, tá? E aí eu vou colocar 10 gotinhas e medir o pH de novo, para ver o que aconteceu, né? Tá? Em outro becker, né? Isso é o becker 1, que tem água destilada. Então, tá lá, o pHmetro mediu o pH da água pura, que é aproximadamente 7, porque é um pH neutro. Eu vou desenhar a escala aqui daqui a pouco, só terminar aqui de falar o procedimento. pH da água pura é 7, então aproximadamente tinha de estar 7, 7,1, né, 6,9, tá? O pH da água destilada sem nada. Aí, de repente, eu vou e pingo 10 gotas de ácido clorídrico, ou seja, uma solução forte de ácido, né? O que vai acontecer com esse pH? E vou lá e coloco o pHmetro para medir de novo. Então, estava lá aproximadamente 7, 6,9. De repente, eu ponho um ácido ali dentro, né? Então, a solução vai se tornar o quê? Ácida. Então, o pH, ele tende a descer muito, né? Então, o que estava 6,9 passa a ser 3, passa a ser 2,5, né? Deu uma mudança brusca de pH. Se eu fizer a mesma coisa numa solução tampão, né? Em vez de eu pegar água destilada, eu peguei 20 ml da solução tampão, coloquei em outro becker, né?
Isso, a água está aqui. Peguei outro beco, coloquei a solução tampão. Peguei o pH-metro, medi, né, o pH da solução tampão. Ah, o pH dessa solução tampão está 5, professora. Joia, anota aí. Ela sozinha, sem nada dentro, só a solução tampão, tá o pH igual a 5. Beleza. Agora eu vou jogar ácido, as 10 gotas de ácido em cima dessa solução tampão. Joguei, papapá, e tá misturando lá, né? Joguei 10 gotinhas. Aí eu desço o pH-metro de novo e vou medir o pH. Aí estava 5 antes, né? Aí vai estar 4,6, 4,5, né? Vai ter uma mudança muito pequena, né? Então, assim, vocês vão ver que a solução tampão, ela consegue segurar, né, a mudança brusca de pH. É claro que quando eu coloco uma quantidade pequena, né, de ácido ou base forte. Se eu colocar, né, tem ali 100 ml, no caso é 20 ml de solução tampão, e eu coloco 30 ml de ácido clorídrico, é claro que o ácido vai mandar, né, em cima da solução tampão, né? Então, isso aí, a solução tampão, ela consegue é, resistir a mudanças bruscas de pH quando a quantidade de ácido ou base que você vai colocar ali dentro é pequena, né? No caso ali são 10 gotas, né? 10 gotas é o quê? Nem um ml não dá, né? Um ml, se não me engano, são 20 gotas. Então, você não está colocando nenhum ml dentro de 20 ml. Aí a quantidade é muito pequena. Porque se eu coloco 20 ml de ácido clorídrico ali dentro, aí ferrou a solução tampão. É claro que ele vai mandar e vai ter uma mudança brusca de pH. Então, o que vocês têm que colocar na cabeça é que a solução tampão, ela evita essa mudança brusca de pH. Mas quando eu coloco quantidades pequenas de um ácido ou de uma base ali dentro, aí ela consegue resistir. Se eu coloco uma quantidade muito grande, aí você vence, né, o poder da solução tampão, tá? Que é o que acontece, né? Nós vamos fazer, por exemplo, uma prática de química orgânica, que é a prática da reação lá de produção da aspirina, né? Nós vamos fazer a síntese da aspirina, tá? E para isso, eu preciso usar uma solução tampão, porque eu vou usar um ácido muito forte ali dentro, né? Se eu jogo um ácido muito forte ali dentro, eu ia desregular todo o meu processo. Então, eu jogo, antes de jogar o ácido, eu coloco uma solução tampão ali dentro, para o pH não dar uma mudança brusca, né? De pH. E vocês vão ver que a gente vai usar o tempo todo, vocês vão usar a solução tampão para não ter essa mudança brusca de pH. Porque às vezes com a mudança brusca de pH, a reação não acontece. A reação que você quer que aconteça, ela não acontece. Vai acontecer outra reação, vai acontecer um outro ataque, né? Aí ferra toda a reação, entendeu? Então a gente usa muita solução tampão em certas reações para não ter essa variação de pH e a reação que você quer que aconteça, aconteça normalmente. Tá bom? Então, a gente ia fazer isso lá hoje, né? A gente ia medir, né, o pH da água destilada com o acréscimo de um ácido forte, da água destilada com o acréscimo de uma base forte, e a gente ia medir o acréscimo de um ácido forte na solução tampão e o acréscimo de uma base forte na solução tampão. Aí a gente ia comparar os dois, né? Se aquela solução tampão realmente é eficaz, né? Em uma pequena quantidade de ácido e base forte. Agora, detalhe. Primeira coisa que eu quero. Eu estou lá no laboratório, né? Aí eu vou falar assim, Giovana, Kathleen, Alice, prepara aí para mim uma solução de 5 ml, 5 mol por litro de NaOH. O que eu tenho que fazer? Aí entra a fisicoquímica, né? Eu vou até colocar isso aqui embaixo, ó, né? Eu quero saber como é que eu preparar uma solução de NaOH, que é uma base forte, uma solução 5 mol por litro, utilizando um
balão volumétrico de 250 ml. Dá para todo mundo fazer. Como é que eu ia fazer isso aqui lá no laboratório? Como é que eu ia preparar essa solução lá? Peguei o balão volumétrico, 250 ml. Primeira coisa, eu tenho que transformar ml em quê? A minha concentração mol por litro está em litro. Então, eu não posso usar ml. Eu tenho que transformar em ml para quê? Para litro. 250 ml eu divido ou multiplico por 1.000? Divide. Divide. 250 ml dividido por 1.000 é 0,25 litros. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar ml para litro. É isso, gente? Joia. E agora eu quero preparar isso aqui, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você quer saber a quantidade de mol que você vai pôr lá no balão volumétrico. Para eu saber disso, eu tenho que usar a formulazinha de molaridade é igual ao quê? Número de mols dividido por volume em litro, não é isso? Né? Então, eu vou achar quantos mols de NaOH, senhor, quantos mols de NaOH eu vou ter que colocar lá naquele balão volumétrico, que tem 250 ml, é isso? Então, o que eu vou fazer? A molaridade é 5 mol por litro, não é isso? Eu jogo na fórmula, eu tenho a molaridade, 5 é igual ao número de mols que eu quero calcular, dividido pelo volume que eu achei, que é 0,25. Tá? Ok? Então, a quantidade em mols vai ser quanto? Vai ser o quê? 5 vezes 0,25. O 0,25 passa para lá multiplicando, né? Assim? 5 vezes 0,25. Dá quanto isso? Alguém faz aí para mim? 1,25. Quanto, querida? Quanto, Alice? 1,25. 1,25? Vamos lá, Isso, então. 1,25. 1,25 mols. Então, eu preciso pesar na minha balança 1,25 mols. Tem como eu pesar mols na balança? O que eu peso na balança? Grama. Massa, né? Grama, em grama, não é, Massa. Alice? Isso, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse número de mols em Grama. grama. Como é que eu faço isso? Eu tenho que usar o quê? Regra de 3. A massa. Primeiro eu tenho que tirar a massa Massa molar. molar do NaOH. Do O e do H. Isso, né? Aí, como é que eu acho essa massa molar? Eu tenho que ir lá na tabela achar a massa atômica do Na, né? Assim? A massa atômica do oxigênio, não é? E a massa atômica de quem? Do hidrogênio. Não é isso, gente? Eu tenho que fazer? Sódio, quanto que é a massa atômica dele? 23, olha aí na tabela. Oxigênio 16, hidrogênio é 1, né? Então, somando isso tudo, quanto que vai dar a massa molar do NaOH? Vai dar 23, que é um sódio só, mais 16, que é um oxigênio só, mais 1. Isso aqui dá quanto, gente? 40, né? 40 gramas. Achei a massa molar. A massa molar do NaOH é 40 gramas. Isso significa o quê? Que 40 gramas, agora eu monto a regra de 3, igual a Alice estava falando, 40 gramas, né, de NaOH corresponde a 1 mol. Sempre a massa molar de todas as substâncias equivale a 1 mol dela, equivale a 1 mol de NaOH. Todas as substâncias. A massa molar dela equivale a 1 mol, sempre, tá? Só que aí, eu quero saber quantos gramas de NaOH eu preciso pesar lá na minha balança para eu obter lá no meu balão volumétrico 1,25 mols, que eu, né, fiz a conta aí em cima. Quanto que vai dar? Vai dar, ó, X vezes 1, X, né? X. X vai ser igual a 40 vezes 1,25. Quanto que dá?
40 vezes 1,25. Vai dar 40 alguma coisa, né? Quanto dá aí, Guilherme, Alice? Deixa eu ver aqui. 40 vezes Dá 50. Dá 50, querida? Isso. Obrigada. Deu 50. Então, 50 gramas de NaOH. Então, eu vou pegar minha balança analítica lá do laboratório, né? E vou pesar 50 gramas de NaOH, né? Lá no vidro de relógio, eu pego o vidro de relógio, coloco dentro da balança, taro a balança, lembra? O que é tarar mesmo, gente? Para que tem que tarar? Para ela ficar, o peso. Para o quê? Para eu desconsiderar o quê? O peso Desconsiderar o peso do Peso vidro de da relógio. vidraria, exatamente. Eu não quero, né? Pensou? Aí eu vou colocar muito menos se eu considerar o peso dele, né? Tá colocando muito menos do que 50 gramas. Então eu taro, aí a balança vai ficar zero de novo. Você vai ver que o vidro de relógio vai estar lá dentro e no painel da balança vai estar zero, né? Aí eu vou começar a colocar NaOH até 50. Deu 50,3, professor, não tem problema não. Né? Na hora que você for fazer a conta, você coloca 50,3. É aproximadamente. Então, você vai pegar 50 gramas, pesou, tirou 50 gramas, põe dentro de um becker, joga água destilada. Você não está usando balão de 250 ml? Então, joga 100 ml de água destilada lá no becker, mistura, deixa esse NaOH dissolver todo nesse 100 ml, joga esse 100 ml com Na dissolvido no balão volumétrico e completa o balão volumétrico até aquela tarja que ele tem, né, de aferição, e aí vai estar com 250 ml de solução. Preparei. Professor, preparamos, tá? O HCl, a gente também vai preparar, mas eu vou ensinar isso para vocês depois, porque o HCl já é líquido. Então, para eu preparar, para eu saber quanto eu preciso pipetar dele para preparar uma solução, eu preciso saber a densidade. Nós vamos fazer isso, tá? Eu estou treinando vocês ainda a fazer soluções com soluto sólido, vocês perceberam? E quando eu tenho um soluto que é líquido, igual o HCl, os ácidos, né? A maioria deles, não todos, mas a maioria dos ácidos são líquidos à temperatura ambiente. Como é que eu preparo uma solução de HCl? Nós vamos ver isso aí, tá? Cenas do próximo capítulo. Então, é o seguinte, preparei minha solução de 5 mol por litro de NaOH. Ótimo. Agora eu vou usar ela, né? O HCl também, a moça lá preparou. Então, eu tenho duas soluções, uma de NaOH, outra de HCl, que vão ser acrescentadas 10 gotas dessa solução na água destilada e na solução tampão que eu quero, né? O esperado é a mudança brusca de pH da água destilada vai ser observada. E a mudança pequena, né, de pH da solução tampão também vai ser observada, vendo que a solução tampão, ela realmente é eficiente para não deixar o quê? Ter uma mudança brusca do pH do meio, certo? Quando eu tenho adição de pequenas quantidades de ácido ou base forte. Tá bom? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o videozinho e vou compartilhar com vocês lá o do cara fazendo, tá bom? Espera aí, gente. Deixa eu parar aqui. Deixa eu abrir aqui que a internet tem que... Espera aí. Parei. Então, agora eu vou compartilhar o vídeo, tá bom? Bora lá. Vê se está saindo direitinho o som, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o meu som. Vê se aumenta aí para vocês também. Ó, vê se está saindo direitinho o som. Tá ok? Em uma titulação prévia, convertemos. Sim. Dá pra escutar. Continha a solução diluída Deixa de eu voltar vinagre. aqui um pouquinho. Em uma titulação prévia, convertemos um dos Erlenmeyers, que continha a solução diluída de vinagre, em acetato de sódio, que na presença do indicado ácido base, fenolftaleína, originou coloração rosa.
Ao misturarmos, então, a solução do Erlenmeyer usado na titulação do vinagre com o outro Erlenmeyer contendo o vinagre diluído, teremos uma solução que deve conter tanto ácido acético quanto acetato de sódio. Ou seja, o ácido fraco e a sua base conjugada na forma de um sal. Ele preparou a solução tampão. Esse tipo de mistura é tipicamente descrita como uma solução tampão. Ele usou um ácido fraco e o sal Para dele. estimar o pH dessa solução tampão, podemos usar o papel indicador. Ao compararmos padrão de cores, observamos que o pH encontra-se aproximadamente entre 4 e 5. Gente, esse é o pH da solução tampão sem nada. Apesar de nos Entre 4 e fornecer 5. uma ótima estimativa do pH, para termos o valor exato, precisamos usar um pHmetro. Isso, o pHmetro que a gente usar no Dessa laboratório. Olha o que é, usamos ó. Esse aqui. Isso aqui que é o pHmetro. Se eu jogar esse bulbozinho aqui, ó, dentro da minha solução, aqui vai sair o valor do pH exato daquela solução. Tá bom? A gente tem lá vários no laboratório, a gente usa ele hoje. Tá bom? Opa, cadê? Equipamento previamente calibrado, obtendo a leitura de pH para esse tampão. Agora vai medir o pH da solução tampão, olha lá. Essa medida 4,63. também possibilita o cálculo do valor da constante de acidez do ácido acético contido no vinagre. Olha lá, 4,63 foi o pH da solução tampão sozinha. A capacidade tamponante de uma solução tampão está associada à sua resistência à mudança de pH, quando da adição de um ácido ou uma base fortes. Para ilustrarmos isso, iremos usar uma solução tampão recém-preparada e uma amostra de água. Quanto resistirá à mudança de pH a água? E quanto resistirá à mudança de pH uma solução tampão? Assim, iniciamos preparando 3 béqueres, 2 contendo 20 ml da solução tampão, que se trata de ácido acético acetato, e outro becker contendo 20 ml de água destilada. Mediremos o pH da água Sempre que você vai usar o pHmetro, gente, ele tinha colocado o bulbo, a gente chama de bulbo isso aqui, dentro da solução tampão, né? Aí mediu 4,63, não foi? Aí eu tiro o bulbo, eu lavo o bulbo, tem que lavar ele, tá? Você tem que jogar um monte de água destilada nele para você lavar ele, para ele limpar, para sair toda a solução tampão que sujou ele, né? Aí você põe um papelzinho assim para dar uma secadinha, para depois você mergulhar ele em outra solução. Combinado? É sempre assim que a gente faz. Tem que ter um cuidado muito grande, porque se ele tiver sujo de solução tampão e você põe em outra, vai dar uma diferença, né, de leitura aí. Então não pode, ele tem que estar limpo, tá bom? É porque não vai mostrar ele lavando aqui, né? Olha lá, ele vai pôr na água destilada, ele já lavou, vai pôr na água destilada e vão ver quanto que vai dar o pH. Olha lá, deu 7,17. Aproximadamente pH neutro, né? pH neutro é 7. Vou pôr a escala aqui depois para a gente analisar. Então, o pH da água pura está 7,07, que deu ele no final. Agora ele vai adicionar uma base forte. Agora, adicionaremos 5 gotas de hidróxido de sódio, a água e a solução tampão. A gente ia pôr 10, né, gente? Tá ótimo. Ele pôs 5.
O certo é misturar com um bastão de vidro, não é fazer isso que ele está fazendo, não. Viu? Não é misturar assim, não. É um bastão de vidro. Olha lá, ele já lavou o bulbo. Em e seguida, tá pondo mede-se o pH da água destilada nada com após adição. a adição da base. Era 7,07, né? Agora quanto que tá? Olha só. 9,66. Ele pôs 5 gotinhas só, a gente ia pôr 10. Passou de 7,07 para 9,77. Aumentou muito. E imagina se a gente que ia pôr 10 gotas, ia dar 11, né? Vamos lá. Agora ele vai pôr a mesma quantidade de NaOH na solução tampão, 5 gotinhas, né? E vai medir. Tinha dado 4,63, né? Solução tampão. Agora vamos ver quanto que vai dar. Agora, na sequência, mede-se o pH da solução tampão após a adição da base. Tava 4,63, agora tá 4,67, gente. Olha, 4,69, tem que deixar ficar estável. Olha a mudança, pequenininha. Agora ele vai pôr HCl. Ele tinha posto uma base. Adiciona-se Agora a ele põe um água. ácido. e ao tampão Isso 10 daí, gotas. deixa eu só explicar para vocês. Isso aqui é água destilada pura de novo. Tampão puro de novo, né? Aquele que ele jogou a base, ele já jogou fora, né? Agora ele vai fazer a mesma coisa com os dois, mas adicionando HCl, tá bom? Lembrando que o pH da água pura estava 7,07 e do tampão puro estava 4,63. Agora ele vai colocar um ácido, né? No lugar da base que ele tinha posto antes. de ácido clorídrico. Olha lá, 5 gotas. Foi 10 gotas, né? Em cada. Agora ele pôs 10? É, ele pôs 10 em cada. Ele pôs 10. Mas ele pôs a mesma quantidade nos dois, né? Ah, ele pôs 10, ó. Vamos ver o que vai acontecer. É o tanto que a gente ia pôr mesmo. A água destilada estava Mede-se agora o 7,07. pH da água após a adição do ácido clorídrico. Quanto que vai dar agora? 3,26. Passou de 7,07 para 2,81. Teve uma mudança brusca, né? Agora vai fazer a mesma coisa com a solução tampão. O tampão normal é 4,63, lembra? Vamos ver se vai variar muito. Mede-se o pH da solução tampão após a adição do ácido clorídrico. 4,42. Era Muda nada 4,63. quase, meu Deus. Muda quase nada. Vocês veem que a solução tampão é eficaz. Não deixa o pH do meio ser alterado bruscamente. Ok? Vocês entenderam a prática? Né? A gente ia fazer exatamente isso aí. Tá? Ó, deixa eu só desligar aqui o meu YouTube, tá? Então, a gente ia fazer exatamente isso aí, tá? A gente ia adicionar HCl e hidróxido de sódio numa solução tampão e na água destilada, e ia medir com pHmetro, né? Cada grupo ia ter seu pHmetro lá e ia medir, né? Aí, você vai chegar à conclusão o quê? Que a solução tampão, ela é eficaz, porém, para pequenas adições, né, de ácidos e bases fortes. Ele pôs ali 5, 10 gotas, que não dá nem 1 ml, como eu falei com vocês. Mas se ele jogar lá 10 ml, aí a solução tampão não consegue segurar, né, gente? Tá? Aí isso aí vai o quê?
vai vencer o poder da solução tampão, tá? Tá joia, querida, vai lá. Vai com Deus, Giovana. Depois você vê aí no canal, tá bom? Então, gente, só lembrando, eu preciso lembrar aqui com vocês o seguinte, né? O que é, deixa eu abrir só um PowerPoint aqui, para a gente ver a escala de pH, que é algo que vocês não podem confundir de jeito nenhum, né? Ó, isso aqui tem que ficar na mente de vocês, tá? Ó, né? Como é que é uma escala de pH? Tá? Escala de pH, vou colocar aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó, você encontra, tem muitas aí na internet, né? Escala de pH. Vou explicar como é que a gente olha, né? Escala de pH. O que significa pH, gente? O P é minúsculo, tá? P minúsculo e H maiúsculo. Potencial Hidrogênio. hidrogeniônico. Potencial hidrogeniônico, tá? Exemplo, tá? Quando eu tenho um becker que só tem água destilada, né? Água não é H2O, né? A água destilada, quando ela está líquida, né, normal, na verdade, ela está dissociada. Como assim? Ela está ionizada, sabia? Né? Ela está desse jeito aqui, ó. Ela está H+, mais OH-. Olha que legal, gente. Então, na hora que eu pego um copo de água destilada, ali dentro tem H2O. Só que eles estão separados por íons, né? Em íon H+, e íon OH-. Se eu tenho água destilada pura, né? A quantidade, ou seja, a concentração em química, concentração é colchete, tá bom? Ok? A concentração, ou seja, a quantidade, mesma coisa que eu estou falando de quantidade, de íons H+, é igual a de íons OH-. Ok? Tá bom? Então, isso aqui, quando eu tenho água destilada pura, né? Eu não tenho nada além de água destilada aqui dentro desse frasco, tá? Ela tá pura, ok? Aí eu peguei esse mesmo becker, olha bem, peguei esse mesmo becker, tá? Esse aqui é a primeira etapa, tá? Eu peguei esse mesmo becker e joguei lá dentro, opa, fazer a segunda etapa aqui. O que eu vou fazer? Né? Eu peguei a segunda parte, eu vou pegar esse mesmo becker que tem água destilada pura, bom? E o que eu vou fazer? Né? Aqui dentro tem água destilada por H2O, mas só que esse H2O está lá dentro como H+ e OH-. Então, em vez de eu colocar H2O, né, eu vou colocar a mesma quantidade de H+ e OH-. Então, eu tenho, vamos supor, 2H+, tá? Só tem água aqui dentro, e 2 OH-. Porque a quantidade dos dois, quando eu tenho água pura, a quantidade é a mesma. Então, eu tenho 2H+ para 2 OH-. Se eu pegar ácido clorídrico e jogar aqui dentro, o que vai estar acontecendo? Eu vou jogar aqui HCl. O que eu vou fazer? Como é que dissocia os ácidos? Né? Eu mostrei isso para vocês lá na primeira aula de bioquímica, não foi? O ácido se separa em H+, e o resto, lembra disso? Que a gente fez isso? Lá nas primeiras aulas, né, de bioquímica, não foi? Se eu estou jogando HCl, o que eu estou jogando aqui dentro? Vocês concordam que eu estou aumentando a quantidade de H+? Sim? Todo mundo Sim. concorda com isso? Né? Então, eu estou aumentando a quantidade de H+, e a quantidade de OH- continua a mesma. Concorda comigo? Hã? Então, a quantidade, nesse frasco, a quantidade de H+ que tem aqui dentro agora, né? Ela vai ser o quê? Maior do que a quantidade de OH- que eu tenho nesse frasco.
Todo mundo entende o que eu estou fazendo? Sim ou não? Né? Eu joguei ácido aqui dentro, então eu joguei mais H+. Então, agora eu tenho muito mais H+, aqui, ó. H+ vai estar vermelhinho aqui, ó. Aí eu joguei H+, né? Eu tenho mais H+ do que OH-. O OH- não mudou a quantidade, né? Esse OH- estava vindo da água, não é isso? E agora eu tenho mais H+. Então, o meio ficou o quê? O meio ficou com uma quantidade maior de H+. O meio ficou ácido, porque eu joguei um ácido ali dentro. Então, quanto maior a quantidade de H+, mais ácido é. Então, se a quantidade de H+ é maior do que a quantidade de OH-, o meio está o quê? Ácido. Ácido. É E isso. se eu fizer diferente? Se eu pegar esse frasco aqui que só tem H2O, tá? Agora é a terceira fase. Peguei esse frasco que só tem água pura, tá bom? Beleza. Opa, deixa eu fazer ele maior, né? Tá bom? Eu peguei esse frasco, né? Que tinha água pura. Tinha H+, né? H+, ok? Água pura. Então, ou seja, a quantidade de H+ é igual de OH-. Todo mundo concorda? Se tem água pura? Com água pura, eu tenho a quantidade dos dois são iguais. Aí eu vou lá e jogo lá uma base forte, que é igual o NaOH lá que o cara usou. O que eu estou jogando aqui dentro? Se eu estou jogando uma base que tem OH, eu estou aumentando a quantidade de quê? Eu estou aumentando o quê? A quantidade de OH, né? De OH-. Não é porque a base, a gente viu isso aqui. Quando ela se dissocia no metal que ela tem, né? Mais a hidroxila, não é isso, gente? Que a gente viu lá nas primeiras aulas de bioquímica, a gente fez essas separações aqui, a ionização, lembra deles? Então, se eu estou jogando uma base aqui dentro, eu estou aumentando a quantidade de quem? De OH-, certo? Né? Então, agora, eu tenho mais OH-, olha lá, OH- aqui, OH- aqui, eu tenho mais OH- do que H+. Não é verdade? Hã? Então, o que vai acontecer aqui? Nesse frasco aqui, a quantidade de H+ é o quê? Menor, todo mundo entende? Menor do que a quantidade de OH-. Então, eu falo que o meio está o quê? Básico ou alcalino. Da onde a senhora tirou esse alcalino, professora? Tudo que é alcalino é base forte, tá? A gente fala base, que o meio está básico, ou alcalino, tá? De onde vem esse alcalino, professor? Como é que chamam os metais da coluna 1A e 2A? Como é que eles chamam? Alcalinos e alcalinos terrosos, né? Não é, Guilherme? Por que vem essa palavra alcalino? Porque as bases, né, formadas pelos metais alcalinos, que é a coluna 1A, e os metais alcalinos terrosos, que é a coluna 2A, as bases que são formadas por esses metais, por exemplo, NaOH, que é o sódio, são bases fortes. Então, toda vez que eu acrescento uma base forte, eu falo que o meio está alcalino, porque eu acrescentei uma base que tem o quê? Um metal alcalino ou um metal alcalino terroso. Tá bom? Então, toda vez que eu falo que aquele meio está básico, é a mesma coisa de eu estar falando que ele está alcalino, porque eu acrescentei uma base forte, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu tenho água pura, a quantidade de H+ fica sendo igual à quantidade de OH-, a quantidade é idêntica. Se eu tenho 2 H+, eu tenho 2 OH-. Se eu tenho 1000 H+, eu tenho 1000 OH-, quando eu tenho água pura, tá?
quando tem água pura, a gente fala que o meio está neutro. Ok? Beleza? Quando eu acrescento nessa água uma quantidade de ácido, né, eu estou acrescentando H+. Então, a quantidade de H+ vai ficar superior, vai ficar maior do que a quantidade de OH-. E o meio se torna um meio ácido, tá? Se nessa água pura eu acrescentar uma base forte, né, ou uma base que seja, né, o que vai acontecer? Eu vou estar acrescentando mais OH-. E aí a quantidade de OH- vai ficar superior, eu vou ter uma quantidade de H+ menor do que de OH-. A gente fala aqui o meio está básico ou alcalino, tá? E como é que isso repercute na escala de pH, tá? O que acontece? Ó, a escala de pH, né? Aqui o pH começa do 0, né? Vai até o 7, depois até o 14, ok? Assim que é medido o pH, tá? Quanto menor o pH, de 7 para baixo, tá? A gente fala que o meio é ácido, porque tem uma quantidade muito grande de H+, né? Então, é o contrário, tá vendo? Por isso que vocês têm que prestar atenção, né? Quanto menor o pH, mais H+ tem no meio. É o contrário, vocês estão entendendo? Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Sabe por quê que é o contrário? Porque o cálculo de pH inclui logaritmo. E o logaritmo, que é a matemática, né, ele faz essa relação ser o quê? Inversa. Então, quanto mais... Gente, presta atenção nisso, assiste isso de novo, guarda isso na sua cabeça, né? Você não pode esquecer disso que eu estou falando com vocês. Quanto menor o pH, mais ácido está o meio, ou seja, quanto menor o pH, mais H+ eu tenho no meio. Essa relação inversa é porque a gente joga no cálculo um logaritmo, né? A matemática faz com que isso seja uma relação inversa. Quanto mais H+ eu tenho, menor vai ser o pH, tá? Quanto menor for a quantidade de H+ que eu tenho no meio, nesse caso aqui, a quantidade de H+ é menor, né? Quanto menor a quantidade de H+ eu tenho no meio, que é esse caso aqui, maior será o pH. Então, de 7 a 14, se ele está aumentando, significa que eu estou colocando OH-. Então, o meio se torna básico, tá? Então, o que aconteceu lá na nossa prática, né? Básico, tá? Vou colocar um O, né? Fica melhor. Um meio, né? Um meio é básico. E se eu tiver, professora, a água pura, em que a quantidade de H+ é igual de OH-, eu não joguei nem ácido nem base ali, eu tenho água pura. Aí a gente fala que o pH é igual a 7, tá? Vocês viram que ele mediu o pH da água destilada pura? E o pH deu aproximadamente 7. Deu 7,07, não foi? Lá na experiência que ele fez? Ele pegou a água destilada pura e mediu o pH dela. Deu 7,07. Porque eu só tinha o quê? Água pura. A quantidade de H+ daquele meio era igual à quantidade de OH-. E a gente fala que esse pH nesse meio neutro aqui é 7. Exatamente no meio da escala, né? Se eu jogar um ácido, eu vou estar aumentando a quantidade de H+, ou seja, eu vou estar diminuindo o pH. O que aconteceu? Quando ele jogou HCl, né, lá no frasco que tinha
água pura, o pH se transformou em 2,81. Vocês viram isso? Então, quando ele jogou HCl na água pura, o pH ficou 2,81. Não é isso? Baixou muito na água Era pura. 3, não, professora, que tinha ficado? Aí depois ele deixou estabilizar e foi para 2,81. Lembra, não? Vou pôr o vídeo aqui de novo para você ver, tá? E aí, quando ele colocou a base, o que aconteceu mesmo? Estava 7,07, não foi? Quando ele colocou a base, foi para 9,77, não foi, Guilherme? Foi um negócio assim, não foi? Foi próximo Foi de 9 mesmo. parar 9,77, né? Então, o que aconteceu? Ele aumentou a quantidade de OH-, ou seja, ele diminuiu a quantidade de H+, em relação a OH-. Então, quando você diminui a quantidade de H+, em relação à quantidade de OH-, o meio se torna básico. O pH é maior do que 7. Toda vez que o pH, né, de uma solução, tá, é maior do que 7, a solução é uma solução básica. Eu não Ixi, tomei, esqueci. o Guilherme com o trem dele ligado. Quando o pH é maior do que 7, na hora que você mede lá, 9, 10, 7,5, 8, a solução básica, tá? Se eu pego o pH e meço, e esse pH deu menor do que 7, aquela solução é uma solução ácida. Se for igual a 7, igual essa água destilada aqui, deu bem, né, aproximado, 7,07, é porque a água está pura, o meio é neutro. Se o pH for igual a 7, né, o meio vai estar neutro. Ok, gente? Então, o que aconteceu lá? Né? Ele pegou a Professora, água pura, fala, Guilherme. só uma curiosidade, que quanto maior o pH da água, mais própria ela é para o consumo? Quanto o quê, bem? Quanto maior o pH da água, melhor ela é para ser consumida? Não, o pH da água ele tem que ser neutro. Se ele for muito alto, ele está um meio básico, não pode. Entendeu? Essa água que a gente usa aí, o pH está entre 6,5 e 7,3, por aí. Tá? Então, ele está na faixa de pH neutro. Entendeu, Guilherme? Não é nem ácido, nem básico. Tá? A melhor água que tem é a água neutra, é o pH neutro. Porque aí você sabe que só tem H2O ali dentro. Bom? Essa água que a gente usa é uma solução, né? Tem gases, tem sais minerais. Então, o pH vai variar, né? Então, às vezes é 6, às vezes é 7,5, depende da região que você está fazendo esse tratamento da água, entendeu? Né? O que ela vem junto ali na fonte. Ela vai arrastar o que junto com ela? Isso aí pode mudar o pH dela. Ok, gente? Aí, o que ele fez, gente? Ele colocou HCl na água e NaOH na água. E viu que teve uma mudança brusca, né, de pH. Aí ele fez a mesma coisa com a solução tampão. E a mudança não foi brusca. A solução tampão, né? Solução tampão, vou colocar aqui, ó, solução tampão, né? Tinha o pH igual a 6,63, não era isso? A solução tampão, deixa eu escrever direitinho aqui, né? Apresentou um pH de 4,63, não é isso? Na hora que ele colocou, né, uma base lá dentro, o que aconteceu? Ela passou às 4,67, né? Na hora que ele pegou e colocou um ácido lá dentro, o ácido ficou 4,43, um negócio assim, não foi, gente? Ou seja, a mudança foi extremamente pequena, né? Em relação à mudança que teve com a água pura. Então, realmente, uma solução tampão,
consegue o quê? Reter a mudança brusca de pH, tá? Aí, quando a gente faz essas coisas assim, a gente faz titulações, vocês vão ver ainda isso um pouquinho para frente, a gente vai fazer titulação e tudo. Você tem como construir uma curva. Lembra lá quando a gente estava em bioquímica, que eu fiz a construção de uma curva na titulação de aminoácidos no ponto isoelétrico? Lembra disso, que a gente fazia o esboço? Quem lembra disso? Não foi? A gente não fez isso? Quer ver? A gente pegou lá desculpa aqui. A gente pegou o aminoácido, não foi? Calculou o ponto isoelétrico dele e fez a titulação com ele. Vocês lembram disso? Né? Não lembro não, professora. Vocês pegam a aula lá, então. Aí a gente pegou o aminoácido, né? E pá, que era uma reta, a gente, olha que triste, né? Aí a gente fez a titulação do aminoácido. Eu peguei a glicina e titulei a glicina. Aí a gente fazia o esboço do gráfico. Vocês não lembram disso, não? Né? Aí aqui era pH, né? E aqui era a quantidade de NaOH que eu estava jogando nesse aminoácido. Vocês não lembram, não? Foi? Se eu aumentando a quantidade de NaOH, né, eu ia aumentando o pH, lembra, não? Que aí tinha aminoácidos que começava lá, 0, aí começava a desprotonar, começava a sair lá o H+ do NH3, ou H+ do C-OH, aí ficava assim, ó, né? Aí a gente aumentava mais, aí saía o outro próton. Vocês não lembram, não? A gente fez isso aqui em bioquímica, não fez? Quem lembra que a gente fez isso? Fez, professor. Não foi, Alice? A Kathleen deve lembrar, né? As meninas, a Cris deve lembrar, a Rebeca. Não foi? É a mesma coisa. Essa é a curva de titulação que a gente fala, tá? É a curva referente pH e aquilo que você está adicionando, né? No caso da experiência, a gente adicionou NaOH ou então HCl, não foi? Né? Porque lá no roteiro, eles pedem para vocês construírem a curva. Não é construir a curva exata, né? Eles construem um esboço, né? Se você está aumentando o pH, ou seja, você está acrescentando base, né? Vai chegar uma hora, né, que vai ter o quê? Uma mudança brusca de pH aqui, ó. Né? Na água destilada isso aconteceu, né? Isso aqui, ó, seria uma mudança brusca de pH. Já na solução, já na solução tampão, não deixou ter essa mudança brusca, deixou? Não, né? O pH, né, tava lá bonitinho, não foi? Tava lá, perdeu aqui, aí o que aconteceu? Ficou naquela região ali, só acrescentou um pouquinho, não foi? Então, ela não deixou ter essa mudança brusca, né? Ficou um intervalozinho ali, ó, mas com a mudança pequena de pH, né? Então, aqui seria água pura, porque teve uma mudança brusca, né? Aqui seria a solução tampão, que não deixou ter uma mudança brusca. Aí eu vou passar um videozinho aqui de uma animação, né, explicando isso aí, tá? O que é essa curva, né? Como é que eu vejo que a curva é de uma solução tampão? Como é que eu vejo que a curva não é de uma solução tampão, né? Na solução tampão, a curva não tem o quê? Uma ascendência muito grande, né? Ela não dá um salto. Na água pura, sim, porque a mudança de pH foi brusca, não é isso? Deixa eu abrir aqui, ó, lá no meu roteiro, só que o roteiro de vocês não tem os links, né, Peraí, ó, deixa eu parar aqui. Vamos lá, vocês veem? Tá? Vê se tá saindo o som direitinho aí. Ok? Ok. Olá,
Sejam bem-vindos a mais uma aula virtual do Labiocal. Hoje, vamos falar sobre o sistema tampão. O sistema tampão tem uma grande importância na manutenção da vida. Isso porque resiste a mudanças de pH quando adicionamos ácidos e bases. Em nosso corpo, sistemas tampão mantêm estável o pH de organelas, células, órgãos e fluidos biológicos. O pH do sangue, por exemplo, varia numa faixa bem estreita, entre 7,35 e 7,45. Vocês já sabem que soluções ácidas têm alta concentração de íons hidrogênio e pH menor que 7. Soluções básicas têm alta concentração de íons hidroxila e pH maior que 7. E soluções neutras têm a mesma concentração de íons hidrogênio e de hidroxila e pH igual a 7. Gente, Antes de continuar, gostaria de... Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês o tempo todo. Cadê aqui o... Isso aqui tem que estar aí. Vocês não podem esquecer isso aí de jeito nenhum. Tá? Senão vocês vão... Nossa, ó, acho que praticamente todas as disciplinas que vocês vão ir para frente, vocês vão ver pH nela. Vai ter aplicação de pH. Tá? Isso aqui não pode sair da cabeça de vocês, escala de pH. De 0 a 7, tá? Ácido. pH igual a 7, neutro. De 7 a 14, básico, significa que eu tenho alta concentração de OH-, de 7 a 14, eu tenho alta concentração de H+, de 0 a 7, e no neutro as concentrações são iguais. Isso não pode sair da cabeça de vocês de forma alguma. Combinado? pH igual a 7. Antes de continuar, gostaria de explicar que o nome recomendado pela IUPAC para o íon H+, é hídron, mas no vídeo vou usar próton por ser mais conhecido de vocês. Para compreender o funcionamento de um sistema tampão, vamos usar a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, que diz que quando um ácido reage com uma base, há uma troca de um íon hidrogênio, formando uma base conjugada do ácido e um ácido conjugado da base. Essa teoria foi proposta independentemente pelos dois pesquisadores em 1923. Para facilitar, vamos representar o ácido como HA. Em uma solução aquosa diluída, o ácido se dissocia. Se for um ácido forte, estará completamente dissociado em água. Isso quer dizer que, em solução, só encontraremos os íons H+ e A-. Mas se for um ácido fraco, dependendo do pH, ele estará parcialmente ionizado numa solução aquosa. Ou seja, o ácido HA e os dois íons H+ e A- coexistem na solução, estão em equilíbrio. No caso desse equilíbrio, a constante de equilíbrio é chamada de constante de dissociação ou constante de ionização, e é representada por Ka. Essa constante de equilíbrio pode ser relacionada ao pH da solução pela equação de Henderson-Hasselbalch. Quanto mais forte é o ácido, maior a constante de dissociação e, portanto, menor o pKa. Vamos ver como um ácido fraco atua como um sistema tampão? Enquanto as duas formas de ionização estiverem presentes na solução, a adição de prótons quase não altera o pH. Isso porque os prótons podem se ligar às bases conjugadas formando o ácido. Nem todos os prótons adicionados se ligarão às bases conjugadas. O equilíbrio se restabelece e há uma pequena diminuição de pH. E assim, vai acontecendo até que a concentração de base conjugada seja muito pequena. E uma nova adição de prótons vai diminuir o pH da solução drasticamente. Um comportamento semelhante vai acontecer pela adição de um álcali à solução. Parte dos íons hidroxila ligam-se aos prótons, formando água. Para compensar, o ácido se dissocia, devolvendo prótons para a solução e o aumento do pH é pequeno. Isso vai acontecendo até que quase não existam ácidos para compensar a adição de íons hidroxila.
Vamos ver isso acontecendo em um gráfico? Iniciaremos neste ponto e vamos adicionando prótons. Podemos ver que o pH diminui muito pouco até que, a partir de uma certa concentração de prótons adicionada, há uma queda brusca do pH. Voltando ao mesmo ponto inicial, agora adicionando um álcali, ocorre um pequeno Álcali é aumento de base, pH tá, gente? até que há um aumento brusco de pH com pequenas adições. Mas atenção! Esses efeitos não dependem do tempo. Portanto, as mudanças não são lentas e nem rápidas. O ponto central do gráfico é o pKa do ácido fraco. Voltando à equação de Henderson-Hasselbalch, quando o pH da solução for igual ao valor de pKa, teremos a mesma concentração do ácido e de sua base conjugada. De acordo com o observado no gráfico, há uma faixa em que as variações de pH são pequenas. Essa é a região de tamponamento, também conhecida como faixa de tamponamento ou faixa tamponante. Vejam que o ponto de inflexão da curva corresponde ao pKa do ácido fraco. Abaixo desse pH predomina a forma do ácido e acima da sua base conjugada. A região de tamponamento é então descrita como sendo entre uma unidade de pH abaixo do pKa e uma unidade de pH acima do pKa. Fora dessa região, a solução não atua mais como um sistema tampão. De forma análoga, se partirmos de uma base fraca, teremos um equilíbrio entre a base e seu ácido conjugado. O raciocínio é o mesmo e o gráfico, muito semelhante, sendo que a região de tamponamento ocorre em valores maiores de pH. Espero que tenha ficado claro, pois vamos ver em vários conteúdos de bioquímica a importância dos sistemas tampão. Beleza. Deixa eu desligar aqui. É isso aí, tá? Já mostrou como que é dado o gráfico, né? Que existe uma faixa tamponante. Essa parte de ácido e base conjugados que ela falou, né? Vocês vão aprender isso na química analítica, semestre que vem. Aí você fecha o raciocínio, né? Não adianta eu agora ensinar para vocês a química analítica, que ela está vindo no próximo semestre. Então, infelizmente, tem isso no conteúdo. Às vezes a gente precisa de um ou outro, mas que você vai ter o conhecimento dele depois. Aí você fecha o raciocínio todo na hora que for te ensinar a química analítica, tá bom? Mas o que a gente fez aqui, né? A gente testou a eficiência de uma solução tampão, né? Para isso, a gente fez o quê? A gente tem que adicionar todo o nosso conhecimento de tudo. Primeira coisa, a gente teve de fazer o quê? O cálculo de uma solução, para eu preparar a solução de NaOH, né? Depois eu vi o raciocínio de uma escala de pH, né? Se eu tenho pH abaixo de 7, o meio está ácido. Se eu tenho um pH acima de 7, o meio está básico. Se eu acrescento ácido, né, naquela solução ali, que é solução tampão, um ácido ou uma base forte, pequena quantidade deles, né? E essa solução tampão, o pH dela não pode ficar variando muito, né? Tem que variar pouquinho, igual saiu de 4,66 para 4,43, né? Variou muito pouco, não é isso? Se eu colocar isso na água, a variação é brusca, né? Então, vocês vão ver daqui para frente, vocês vão ouvir falar muito de solução tampão, né? Quando vocês estiverem no laboratório, com o Felipe, com a Alice, com a Nádia, vão falar assim, gente, nós precisamos usar uma solução tampão. E eles vão perguntar para vocês sabem por quê? E vocês vão responder, para poder não deixar o meio que está a reação acontecendo ter uma mudança brusca de pH. E a reação acontecer do jeito que você quer que ela aconteça, né? Porque se você sai da faixa de pH daquela reação, né? Muitas vezes ela não vai acontecer, vai acontecer uma reação secundária que você não quer, tá? Aí isso a gente ia fazer no laboratório, né? A gente ia gastar amanhã porque ia fazer com 3 grupos, né? No entanto, eu nem vou continuar a matéria agora, tá? Porque a gente cumpriu o conteúdo de hoje, entendeu?
Então, o que a gente vai fazer? Próxima semana, aí a gente vai ter as aulas de bioquímica para a gente continuar. A gente estava nas proteínas, vocês viram? Né? A gente viu aminoácidos, proteínas, não foi? E o próximo agora é carboidratos. Então, vocês fiquem espertos, não falta aula de carboidratos, não. Vocês vão ver classificação. Eu vou falar um pouquinho do metabolismo deles. O que acontece se você come um macarrão, né? Macarrão é amido, né, gente? Todo mundo sabe que é carboidrato, não é isso? Esse macarrão vai ser quebrado, né, em várias moléculazinhas de glicose. Então, quando você ingere uma moléculazinha de glicose, o que vai acontecer dentro da sua célula, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um processo químico que chama-se respiração celular, né? Lembrando que quando eu faço isso aqui, ó, isso aqui não chama-se respiração, isso aqui chama-se, sabe o quê? Ventilação pulmonar, né? Quem respira são suas células, tá? Porque você está o quê? Ingerindo oxigênio do ar, né? Você leva oxigênio para o seu pulmão e esse oxigênio vai parar lá nos seus alvéolos pulmonares, né? Nos seus alvéolos pulmonares, esse oxigênio vai cair na sua corrente sanguínea. Só que ele não fica lá solto na sua corrente sanguínea. Quem que vem e capta ele, que a gente aprendeu das proteínas? A hemoglobina, que tem o ferro, vocês lembram? Né? A hemoglobina vem, capta esse oxigênio que está no seu sangue e leva esse oxigênio lá para dentro da célula. Né? E dentro da célula tem várias organelas, gente, todas as células. Neurônios, células musculares, células do pâncreas, células do intestino, todas as células do nosso organismo têm que respirar, tá? É assim que a gente sobrevive, né? E aí o que acontece? Essa hemoglobina leva esse oxigênio para dentro da célula e dentro da célula tem organelas, complexo de Golgi, papá. Quem que é responsável? Qual que é a organela responsável pela respiração celular? Você já deve ter visto isso. Quem que é? Lembra? É a mitocôndria? Mitocôndria, Guilherme, isso mesmo. Né? Então, a hemoglobina larga o oxigênio lá dentro da célula e esse oxigênio vai direto para dentro da mitocôndria. Aí, ali dentro, vocês vão saber por que a gente precisa respirar o oxigênio. Por que não pode ser nitrogênio? Por que não pode ser argônio? Por que tem que ser o oxigênio? Vocês sabem por quê? Vocês sabem me responder isso? Por que a gente tem que respirar o gás oxigênio? Por que não pode ser nitrogênio, gás hidrogênio? Alguém sabe me responder isso? Sabe? Professora, essa pergunta é muito profunda. É uma profunda, é tão profundo, está dentro dessa célula, né, Guilherme? E a gente vai ver, eu vou explicar para vocês, só que eu vou explicar o geral, né, o básico, eu não vou aprofundar, tá? Você vai entender por que você precisa respirar o oxigênio e não o nitrogênio, argônio, né? Tem os autores, né, dizem que o oxigênio, ele que é o responsável pela continuidade de um processo que chama-se cadeia respiratória, né? Sem ele, a cadeia respiratória não ia funcionar e a célula não ia respirar e fornecer energia para o seu corpo. Então, cenas da próxima aula, nós vamos ver a classificação toda de carboidratos, vamos ver onde que eles são encontrados, né? Papapá, e depois eu vou falar um pouquinho do metabolismo deles. Então, não falta, não. Combinado? Então, é o seguinte, quarta-feira que vem tem a prática de físico-química e aula de orgânica. Combinado? E sexta-feira que vem nós vamos ver um monte de coisa de bioquímica. Tá? E a gente vai ver essa parte de carboidratos. Tá combinado? Deu para entender a prática? O que a gente ia fazer na prática? Deu aí, Guilherme, Deu, Alice, com certeza. Sabrina? Vocês viram aí a mudança, né? A ação tamponante de uma solução tampão. Bom? Nunca esquece o que é uma solução tampão. Combinado? Tá? Então, ó,
Hoje acabou, né? Era isso que a gente ia fazer no laboratório, tá? Só que eu ia fazer isso 3 vezes, né? Que são 3 grupos que iam ter que ser divididos, né? Mas aí, na quarta-feira que vem, então, eu vou dar a prática de fisicoquímica, que é de curva de solubilidade, e a gente vai ver um pouquinho mais de orgânica, tá? Gente, vocês vão fazer um compromisso comigo. Vocês vão fazer a lista lá de nomenclatura de orgânica, não vão? Tá? Porque aí na aula de orgânica eu corrijo aquelas listas e acabou a nomenclatura. Aí eu já vou passar para a propriedade dos compostos orgânicos. Tá bom? Beijo. Beleza. Fica com Deus. Tchau, Tá? professora. Bom Bom final fim de semana. Alice, melhora, querida. Daqui a pouco você tá Obrigada. ótima, né? Tchau, gente. A gente se cuida, viu? O hospital tá assim, ó. Tá? Fica com Deus. Beijo para vocês. Beijo, querida.